Olá, bem-vindo ao canal Biosapiência. Eu sou a professora Lidiane Salvatierra e hoje nós vamos falar sobre o filo Platyhelminthes. Os representantes desse filo também são chamados vulgarmente de vermes, então é importante a gente aprender um pouquinho o que é um verme. O termo verme vem do grego helminthos, significa helminto ou helminthe, e remete ao modo de vida desses animais. São animais bem alongados e de corpo mole, e muitos vermes causam algum tipo de doença nos seres humanos. O termo verme não faz parte de nenhuma categoria oficial da classificação do reino animal. A gente usa ele como termo didático para falar de vários filos onde os animais possuem o corpo alongado e de corpo mole e que são potenciais causadores de doenças. A gente chama de verme os representantes de 3 filos: o filo Platyhelminthes, que é o que nós vamos estudar agora, Nemátoda e Annelida. Dentre os platyhelminthos, a gente vai ter a planária e a solitária. Nos nemátodas, a gente tem a lombriga. E nos anelídeos, a gente tem a minhoca e a sanguessuga. Iniciando agora sobre o filo Platyhelminthes, vamos falar primeiro do significado dessa palavra. Plat significa achatado e helminthes significa verme, como a gente já viu. Então, esse nome significa verme achatado, que se refere à característica da maioria dos platyhelminthos, que são achatados. Esse filo tem um grande número de espécies. Até hoje, a gente já reconheceu cerca de 34 mil espécies de vermes achatados e a gente consegue observar aqui nessas imagens que existe uma grande variação na coloração e também na morfologia desses animais. Eu chamo a atenção aqui para um representante bem diferente, que é o bipálio, que é um gênero de platyhelminths, também chamado de verme cabeça de martelo. A gente também vai ter uma variação interessante no tamanho desses animais, né? Os indivíduos adultos, eles podem variar de 1 milímetro em algumas espécies até 25 metros. Esses animais que atingem esse tamanho de 25 metros são as famosas solitárias, que a gente vai falar mais para o final da aula. A gente pode encontrar os vermes achatados tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. Esses animais, então, eles podem ter tanto uma vida livre, vivendo na terra ou na água, e também a gente pode encontrar espécies que são parasitas, ou seja, elas podem viver inclusive dentro do ser humano. Dentre os representantes mais conhecidos dos vermes achatados, a gente tem a planária e a tênia. Esse filo apresenta 3 novidades evolutivas. A primeira dela é a condição bilateral desses animais. Significa que se a gente passar um corte ao longo do eixo do corpo desses animais, a gente consegue fazer a divisão em 2 metades iguais. A segunda novidade é a presença de 3 folhetos embrionários. Então a gente está falando do ectoderma, do mesoderma e do endoderma. Dessa forma, esses animais são chamados de triploblásticos. O ectoderma vai originar o revestimento corporal externo desses animais, o endoderma vai fazer o revestimento gástrico e o mesoderma vai estar localizado entre esses outros 2 folhetos e vai funcionar como preenchimento corporal. Esse tecido de preenchimento ele é chamado de parênquima. O parênquima vai fornecer o suporte esquelético, o armazenamento de nutrientes, motilidade, vai funcionar como reserva de células regeneradoras, ajuda no transporte de materiais, nas interações estruturais com os outros tecidos. Ele também é um tecido modificável para realizar a morfogênese, ele armazena oxigênio e ele inclusive pode ter muitas outras funções que a gente ainda não identificou. Esses animais eles não vão ter nenhuma cavidade corporal, por isso eles são chamados de animais acelomados. A gente pode observar aqui nesses cortes transversais de platyhelminthos que não há nenhuma cavidade. É importante não confundir cavidade corporal com outro tipo de estrutura. Para ser uma cavidade corporal precisa ser oca, ou seja, não pode ter nada dentro dela. A gente está vendo aqui alguns espaços que não são cavidades corporais. Esses espaços estão relacionados à digestão. Então, dentro não é oco, a gente tem a presença de líquido. A última novidade é a presença de um processo chamado de cefalização.
A cefalização é a concentração das células nervosas na região anterior desse corpo. Futuramente, a gente vai começar a chamar essa porção de cérebro, por exemplo, mas isso só nos animais mais derivados. A gente consegue então observar aqui esse centro de células nervosas na região anterior do corpo do animal, e desse centro partem cordões nervosos que vão inervar todas as outras regiões do corpo. Então, o sistema nervoso desse filo é centralizado, do tipo ganglionar, com a presença de cordões nervosos longitudinais conectados entre si. Esse tipo de conformação a gente chama de escada de cordas. Na porção anterior, então, a gente vai encontrar um par de gânglios cerebrais que a gente pode chamar didaticamente de cérebro primitivo. Aqui é importante, então, falar sobre as principais diferenças entre o filo Platelmintes, Porífera e Quinidária. Lembrando que já tem aula aqui no canal do filo Porífera e do filo Quinidária. A gente vai começar falando da diferença entre esses filos com relação à simetria. O filo porífera, representado pelas esponjas, não possui simetria, então eles são chamados de animais assimétricos. Isso significa que a gente não consegue passar nenhum plano ao longo do eixo desse animal e dividir ele em metades iguais. Existe, porém, algumas espécies de esponja que possuem assimetria irregular ou radial. Já os quinidários, representados pelas águas-vivas, possuem a simetria radial. Significa que a gente pode passar vários planos ao longo do eixo do corpo desses animais e a gente consegue encontrar mais de duas metades iguais. Dessa forma, os quinidários possuem simetria radial. Já os platelmintos e todos os outros filos mais derivados são chamados de bilaterais, porque todos eles vão possuir a simetria bilateral, que é quando a gente passa um plano ao longo do eixo do corpo desses animais e a gente só consegue encontrar duas metades iguais. Com relação à presença e o número de tecidos, o filo Porífera não possui nenhum tecido especializado, apenas células especializadas. Em Quinidária, a gente tem a presença de dois tecidos, o ectoderma e o endoderma. Por isso, eles são chamados de diploblásticos. Já os platelmintos e todos os outros filos mais derivados possuem todos os três tecidos que são relacionados aos três folhetos germinativos, o endoderma, o ectoderma e a novidade, que é o mesoderma. Dessa forma, eles são chamados de triploblásticos. E, finalmente, com relação ao sistema nervoso, o filo Porífera possui apenas células nervosas, sem formação de um sistema nervoso bem definido. Em Quinidária, a gente tem a presença de um sistema nervoso do tipo difuso, porque não há a cefalização, não há concentração de células nervosas, elas ficam espalhadas por todo o corpo. Já no platelminto, a gente tem o processo de cefalização, que leva à organização, ou seja, à centralização de células nervosas na porção anterior. Nos platelmintos, o sistema nervoso é do tipo ganglionar. Nos outros animais mais derivados, pode ocorrer a presença de outros tipos, mas sempre com cefalização. Continuando então sobre as características do filo, ele apresenta um sistema nervoso que a gente chama de incompleto. Existe a presença da boca, porém não existe a formação do ânus. Dessa forma, a boca também vai servir para a saída dos dejetos. Com relação à alimentação, os vermes achatados se alimentam de pequenos invertebrados como insetos e moluscos, como a gente consegue observar nessas duas imagens. Porém, os parasitas tendem a se alimentar do próprio tecido do hospedeiro. Aqui a gente tem uma planária se alimentando. A gente consegue observar bem a boca. E a gente tem um verme, cabeça de martelo, predando um molusco. Os platelmintos não vão apresentar nem sistema respiratório e nem circulatório. A troca gasosa vai ser realizada por difusão através do próprio corpo do animal. É por isso, inclusive, que esses animais eles são achatados, porque isso facilita na troca de gases. Então aqui a gente tem o oxigênio entrando livremente através do corpo desse animal e o gás carbônico saindo.
A gente reconhece tradicionalmente 3 classes dentro desse filo: a classe Turbellaria, Tremátoda e Cestoda. Turbellaria é a única classe com representantes de vida livre. Tremátoda e Cestoda possuem espécies parasitárias, ou seja, serão essas 2 classes onde nós encontraremos algumas doenças importantes. Falando agora sobre cada uma dessas classes, vamos começar falando dos turbelários. Os turbelários são animais de vida livre, podem ser tanto aquáticos como terrestres, existem inclusive espécies marinhas. Esses animais podem ter a forma oval e também a forma de folha, sendo achatados ou cilíndricos. A gente conhece hoje cerca de 3.000 espécies, todas são predadoras, algumas são necrófagas. Lembrando que um necrófago é aquele animal que se alimenta da carne ou do tecido de animais já mortos. A maioria mede menos do que 1 centímetro, porém algumas espécies conseguem chegar até 60 centímetros. E existe uma grande variação na cor, como a gente consegue observar entre essas 2 espécies de vermes achatados terrestres e esse turbelário aqui, que é aquático. Aqui a gente tem 2 turbelários terrestres. A gente consegue observar que o corpo desse animal é recoberto por um muco. Esse muco ele ajuda tanto na locomoção desse animal no substrato terrestre, quanto também ajuda a evitar o dessecamento do corpo desse animal. Eles também apresentam estruturas que lembram olhos, que são chamados na verdade de ocelos. Os ocelos são depressões com pigmentos escuros. Os ocelos funcionam apenas como fotorreceptor. Significa que eles não formam nenhuma imagem. A planária ela consegue fazer, por exemplo, a percepção de luz, da intensidade da luz e da presença de sombra. A boca dos turbelários é composta por uma faringe bem longa. Além disso, o intestino desse animal é extremamente ramificado e é por onde ocorre a distribuição e a digestão parcial dos nutrientes. Quando os turbelários vão se alimentar, como é o caso aqui da planária, ela vai deslizar sobre o corpo do animal ou do alimento e vai projetar a faringe. Em seguida, através da faringe, ela vai liberar enzimas digestivas. Essas enzimas vão então iniciar a digestão parcial desse alimento. A planária vai então utilizar a faringe para sugar esse suco nutritivo. Esse suco vai passar então para o intestino, que é onde ocorre o resto da digestão. Os turbelários apresentam estruturas especiais chamadas de protonefrídeos. Esses protonefrídeos vão realizar a osmorregulação, que é a eliminação do excesso de água, e também vão participar na excreção desses animais. Os protonefrídeos vão formar uma longa rede de tubo por todo o corpo do animal. Esses tubos vão terminar em poros que ficam na parede dorsal do corpo desses animais. E em uma extremidade próxima, a gente vai encontrar as células flamas. Essas células podem apresentar vários cílios internamente, alguns livros chamam de flagelos. Esses cílios vão fazer a filtração da água do corpo do animal e vai liberar novamente no tubo e depois vai sair pelo poro. Existe a possibilidade dessas células flamas conterem apenas um único cílio ou flagelo. Nesse caso, essa célula deixa de ser chamada de célula flama e vai ser chamada de solenócito. A maioria dos turbelários é hermafrodita, que também a gente pode chamar de monóica. Significa que esses indivíduos eles vão apresentar tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino no mesmo indivíduo. Aqui nessa ilustração a gente consegue observar a planária e ela apresenta tanto os órgãos femininos, como o ovário, os ovidutos, quanto os masculinos, como o testículo e o pênis. Todos eles vão apresentar um poro genital para a saída dos gametas e para a fecundação. A reprodução nesses animais é dita complexa porque, apesar deles serem hermafroditas, eles não conseguem se autofecundar.
Então acontece a fecundação cruzada. Vai ter a necessidade então de existir uma cópula entre dois indivíduos hermafroditas. Aqui a gente tem um vídeo de uma cópula de turbelários aquáticos. Essas estruturas que a gente está observando são o pênis. E aqui vai ocorrer então a troca de espermatozoides para cada um conseguir fecundar o óvulo do outro. Após a fecundação, ocorre a formação dos ovos. Esses ovos são envoltos por uma cápsula, ela é depositada no solo e a partir daí ocorre a eclosão dos turbelários. Além dessa troca de gametas que caracteriza a reprodução do tipo sexuada, esses animais também podem realizar a reprodução assexuada. Eles podem fazer isso por meio da fisão transversal, onde um indivíduo vai abrir um eixo e ele vai se dividir em dois. E aí a gente tem um segundo processo que é chamado de regeneração. Esses animais possuem uma alta capacidade de regenerar. Aqui a gente tem um exemplo de uma planária que foi cortada em 7 pedaços. Cada pedaço desse cortado vai dar origem a um indivíduo completo. Agora a gente vai falar sobre a classe dos tremátodas. Os tremátodas são animais de forma variável. Eles podem ser oval ou até em forma de fita. Quase todas as espécies são parasitas, elas podem ser ectoparasitas ou endoparasitas, principalmente de vertebrados. A gente reconhece cerca de 10 mil espécies de tremátodas e, por serem parasitas, a maioria mede entre 1 milímetro até 6 centímetros, então são animais bem pequenos. Como parasitas, eles vão se alimentar principalmente das células e de fragmentos celulares do hospedeiro. Aqui nessa imagem a gente consegue observar os parasitas dentro do tecido desse animal. Aqui a gente tem um fígado que eu acredito ser de cabra e internamente a gente consegue ver um corte que foi realizado e a quantidade de tremátodas que estavam parasitando esse animal. A gente vai falar agora de uma das espécies mais estudadas dentro dos tremátodas. O nome da espécie é Esquistossoma mansoni, que a gente conhece vulgarmente como esquistossomo. O esquistossomo, ele causa a doença conhecida como esquistossomose, que também é chamada de barriga d'água. Esse animal tem uma distribuição mundial e ele infecta aproximadamente 200 milhões de pessoas no ano e cerca dessas 200 mil morrem. Essa espécie tem predileção por ficar alojado nos vasos sanguíneos do hospedeiro. Os ovos são eliminados nas fezes e vão hospedar um animal intermediário, que é um caramujo, e a partir desse caramujo sairão larvas que vão penetrar a pele do ser humano. Então, a contaminação ocorre via contato com o ambiente contaminado. É importante saber que existem várias espécies de esquistossomos. Porém, a que a gente vai estudar é a esquistossomose mansoni, porque é ela que mais causa a esquistossomose aqui no Brasil. Porém, a gente tem, como a gente pode ver, várias outras espécies. Cada espécie tem uma distribuição maior em certos países. O esquistossoma hematóbium, ele é muito mais comum na região africana, já o esquistossoma japônico, ele é muito comum na China. Todas essas espécies vão usar ventosas que apresentam na região anterior do corpo, tanto o macho quanto a fêmea, para se fixar nos vasos sanguíneos, principalmente da região abdominal, no mesentério. Uma curiosidade sobre o esquistossomo é que a fêmea e o macho vivem juntos quase sempre e apresentam uma importante diferença sexual, bem fácil de identificar quando a gente observa esse animal. Aqui então a gente tem o macho e a fêmea. O macho ele é sempre mais curto e mais robusto do que a fêmea e ele vai ter o corpo curvado, formando um canal. Dentro desse canal é que a gente vai encontrar a fêmea. Ela vai ser mais longa e mais delgada.
Por viverem juntos, a cópula ela vai ser constante. A fêmea ela vai produzir milhares de ovos durante a vida e os ovos vão sair do hospedeiro através tanto das fezes quanto da urina. Os principais locais de contágio são lagoas e lagos, com a água relativamente parada e com muita sujeira. Normalmente, aquelas lagoas e lagos que recebem o esgoto sem tratamento. Então, a doença, a esquistossomose, ela vai ter uma relação muito grande com relação à higiene sanitária daquele local. Aqui a gente tem o ciclo resumido da reprodução desse animal e da doença em si. A gente vai ter então o macho e a fêmea que vão fazer a cópula constante, lembrando que essa cópula é realizada dentro do vaso sanguíneo, no caso aqui do ser humano. Esses ovos que vão ser liberados no vaso sanguíneo vão cair no intestino e vão ser eliminados com as fezes. Então, esse ovo vai entrar em contato com o ambiente externo. Esse ovo, em contato com a água no ambiente externo, vai se desenvolver em uma larva conhecida como miracídio. Essa larva, ela vai entrar em um hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro intermediário é um caramujo. Dentro desse caramujo, por reprodução assexuada, esse miracídio ele vai se multiplicar e ele vai dar origem a uma larva. Essa larva é a cercária. Cada miracídio pode originar cerca de 200 mil cercárias e todas essas cercárias elas conseguem nadar livremente. A cercária vai então em busca do hospedeiro definitivo, no caso aqui o ser humano. A cercária ela tem a capacidade de penetrar ativamente o corpo do ser humano. Ela consegue então perfurar a pele e passar para o sistema circulatório do hospedeiro definitivo. Dentro do corpo do ser humano, a cercária vai sofrer modificações e vai dar origem à forma jovem do esquistossomo. Essa forma jovem vai passar pela corrente sanguínea, vai chegar ao coração, pulmão e vai se alojar no fígado. Lá no fígado vai ficar até a fase adulta. Durante esse processo pode causar prejuízos ao fígado, ele pode ficar bastante expandido e é aí que a gente chama a doença de barriga d'água. Na fase adulta, então, esse animal vai migrar para os vasos sanguíneos do mesentério e é lá que vai ocorrer a fecundação e esse ciclo que a gente viu vai recomeçar. Como eu disse antes, então, a gente tem algumas espécies de caramujos que podem ser hospedeiros, né? Aqui a gente tem o exemplo do gênero Bionfilaria e aqui para o Brasil, principalmente a Bionfilaria glabrata é a principal espécie hospedeira da esquistossomose. Aqui do lado, então, a gente consegue observar as cercárias. Para finalizar, então, essa parte, aqui a gente tem uma figura mostrando as principais localizações e a forma com que o esquistossoma fica alojado no organismo. No fígado, então, a gente vai ter a forma jovem. No vaso sanguíneo do mesentério, a gente vai ter o adulto. E os ovos vão sair da circulação sanguínea e vão acabar indo para a direção do intestino, saindo nas fezes e na urina. Com relação aos sintomas, então, a gente vai ter dor abdominal, diarreia, sangue nas fezes e na urina. A evolução, no caso da esquistossomose, pode gerar a falência do fígado, do rim, câncer na bexiga, convulsão, paralisia e pode também levar ao óbito. O tratamento é com remédios antiparasitários. Aqui então a gente tem uma criança com a expansão abdominal bem evidente, que caracteriza chamar popularmente a esquistossomose de barriga d'água. Aqui a gente tem os ovos e a cercária. A última classe então que a gente vai estudar dentro do filo Plateuminthus é a Cestoda.
Nesse caso aqui, os cestódios são vermes parasitas em forma de fita e esse é um grupo de parasita que não vai possuir trato digestivo. A nutrição desse animal vai ocorrer via o próprio tegumento. Além disso, esse grupo vai ter a presença de um Scolex que a gente vai falar mais para frente. Nesse grupo aqui é que a gente vai encontrar as tênias. Existem cerca de 3.500 espécies dentro dessa classe, todas em formas de fita. As espécies mais estudadas são as que a gente chama de tênias, obviamente, que é a espécie Taeniorhynchus saginatus e Taenia solium. A Taenia solium, ela vai apresentar ganchos formando o Scolex e também ventosas. E no caso de contaminação com o ser humano, ela vai ocorrer via carne de porco. E no caso da Taeniorhynchus saginatus, não vai possuir o gancho, mas vai possuir as ventosas. E a contaminação é via carne de boi. No ser humano, esse parasita ele vai ficar alojado no intestino, principalmente, e vai possuir um tamanho muito variável. Vai variar desde 1 milímetro até o recorde, que foi 25 metros. Geralmente, no ser humano, a gente consegue encontrar esse parasita com até 8 metros de comprimento. Aqui, então, a gente tem um exemplo da tênia, que também é chamada de solitária. A gente vai observar, então, a anatomia desse grupo. Na parte anterior do corpo, a gente vai ter então o Scolex, que lembra uma cabeça pequena, que é onde a gente vai encontrar ventosas, pelo qual o animal vai se fixar na parede do intestino. Em algumas espécies, como a gente viu, a gente pode encontrar ganchos. É importante lembrar que nem a ventosa, nem o gancho tem função de boca. A função é apenas de fixação. Esse animal ele não vai ter sistema digestivo e a absorção de nutrientes é via superfície do corpo. Seguindo o Scolex, então, a gente vai encontrar uma estrutura que a gente chama de pescoço e, em seguida, numerosas partes que vão se repetir, que são chamadas de proglótides. Todas as proglótides juntas formam o estróbilo. Esse estróbilo é o tronco segmentado desse animal. Olhando então mais de perto as duas principais estruturas, a gente tem da parte anterior o Scolex. Aqui a gente vai ter uma espécie que tem tanto os ganchos quanto as ventosas. E a gente tem as proglótides. As proglótides são repetições de segmentos com um ou mais pares de órgãos reprodutivos. Aqui novamente a gente tem a parte anterior com o Scolex, as ventosas e os ganchos. Às vezes essa região que possui os ganchos a gente também chama de rostelo. Tem o pescoço e em seguida a gente vai ter as proglótides. Cada proglótide é formada a partir de um processo chamado de estrobilação. As proglótides elas vão se originar próximas ao pescoço e elas serão imaturas. À medida que vai originando mais proglótides, essas proglótides imaturas elas vão descendo e vão se tornando maduras. Essas proglótides imaturas elas são pequenas e pouco desenvolvidas. Já as proglótides maduras, elas vão conter o sistema reprodutor. Primeiro, normalmente é desenvolvido o sistema reprodutor masculino e em seguida, na mesma proglótide, a gente tem o desenvolvimento do sistema reprodutor feminino. Então, todas as tênias, elas são hermafroditas e a reprodução vai ocorrer por autofecundação. Essa fecundação ocorre da seguinte forma: a gente vai ter a aproximação de proglótides maduras, uma com a outra proglótide. Lembrando que todas as proglótides possuem os dois tipos de sistema, masculino e feminino. Nessa aproximação vai ocorrer apenas a troca de espermatozoide de uma proglótide para outra. E aí a gente vai ter a fecundação do óvulo. A partir então dessa fecundação, a gente vai ter a formação de numerosos ovos. Esse verme possui uma grande capacidade reprodutiva.
Quando a gente tem, então, a fecundação do óvulo na proglótide, a gente vai ter o que a gente chama de proglótides gravídicas ou proglótides grávidas. Então, olhando a anatomia de uma tênia, a gente vai ter próximo ao pescoço sempre proglótides imaturas, no meio do corpo proglótides maduras e lá no final do corpo a gente vai ter as proglótides gravídicas e são essas que vão ser eliminadas na cavidade intestinal e a partir disso vão ser eliminadas através das fezes. Aqui a gente consegue observar o verme alojado dentro do intestino, que é aí que ele vai fazer a absorção dos nutrientes e vai ter a fecundação constante e a eliminação das proglótides, ela pode ser observada nas fezes. Ela é bem característica. A gente vai observar então como é que ocorre essa contaminação. Quando essas fezes contendo as proglótides são eliminadas diretamente no solo ou na água, os ovos contaminam os alimentos e podem acabar sendo ingeridos por animais, como o boi e o porco. Nesse caso, os ovos da tênia são microscópicos e, se forem ingeridos, esses ovos vão dar origem a larvas que vão se instalar em locais diferentes no corpo do animal, mas com mais frequência no músculo. A larva ela vai ser chamada inicialmente de oncosfera e vai se instalar no músculo, sendo chamada de cisticerco. O ser humano ele tem a característica de se alimentar da carne de boi e de porco, e se essa carne estiver mal cozida, esse cisticerco vai continuar vivo e é dessa forma que ocorre a ingestão desse cisticerco, que dentro do ser humano vai dar origem à tênia. O cisticerco, então, ele vai se instalar no intestino humano, ele vai dar origem à formação da tênia, e aí a gente vai ter a verminose conhecida como teníase. Os sintomas da teníase são diarreia, emagrecimento e dor abdominal. A prevenção para ela, obviamente, vai depender então de medidas de higiene, do cozimento apropriado da carne e o tratamento é com antiparasíticos. Aqui a gente consegue observar os cisticercos e aqui uma carne contaminada. A gente fala popularmente, quando a gente tem a carne contaminada por cisticerco, essa carne está com canjica ou com pipoca. Aqui a gente tem uma retirada manual da tênia, isso não é muito comum. E a gente também tem que falar de uma outra doença que ela quase segue o mesmo ciclo da teníase, porém se algumas etapas forem puladas, a gente pode ter o desenvolvimento dessa doença. Então a gente observou o ciclo de contaminação da teníase e no caso, se em vez de o ser humano se alimentar da carne com o cisticerco e ela acabar ingerindo a larva oncosfera, a gente vai ter uma doença chamada de cisticercose. A cisticercose ocorre quando dentro do organismo do ser humano a larva oncosfera que foi ingerida é que vai dar origem ao cisticerco. Esse cisticerco ele não vai ter a predileção pelo intestino. Ela prefere se alojar em outros órgãos, como por exemplo o cérebro. Aqui então a gente tem o exemplo de um cérebro com os cisticercos alojados. Aqui a gente também pode ver duas imagens com os danos causados pelo cisticerco no cérebro. Então aqui a gente pode ter uma evolução muito mais séria pela presença do cisticerco, podendo causar inclusive danos neurológicos. Chegamos então ao fim de mais uma aula, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, aperta o botão curtir, se inscreva, compartilhe. Bons estudos e até o próximo vídeo.